Ainda de pé aí, irmão, pega a sua Bíblia, por favor. Isso, segura aí a sua Bíblia. Boa noite a todos, graça e paz. Que bom vê-los aqui nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. João, capítulo de número 3 e verso de número 16. Aqui o versículo áureo, né, do Evangelho, mas vamos citar. Vamos focar na palavra, irmãos. Vamos focar, vamos abrir os nossos ouvidos para a palavra. Vamos ouvir a voz de Deus nessa noite. Vamos dar atenção àquilo que Deus tem para nós. João capítulo 3 e verso de número 16. É um verso bem conhecido, a gente gosta até de citar, porque ele já é decorado, mas nós vamos ler aqui, porque nós vamos escutar Deus falando através da palavra conosco. João capítulo 3 e verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos repetir esse versículo? Todos juntos eu falo e depois vocês falam, tá bom? Então diga assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Desocupe as suas mãos aí e ofereça um forte aplauso a Jesus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Senta aí, querido, graças a Deus. Deus não amou o cosmos, Deus não amou a matéria, né? Não fala acerca do ambiente. Deus amou o ser humano, Deus te amou, Deus me amou, e aqui está uma ação de Deus a partir desse amor. Nós iniciamos hoje, querido, essa série de mensagens, né? Toda quarta nós temos o nosso culto de ensino e nós trabalhamos durante um mês um tema específico. E o tema que nós vamos trabalhar nesse mês, essas próximas 3 quartas-feiras, vai ser esse tema, fora do alcance das crianças, crescendo em maturidade. Eu acredito que nós vamos aprender muito, né, sobre a maturidade. Mais do que aprender, vamos desenvolver, né, aquilo que aprendemos através da nossa vida. Então nós lemos aqui esse primeiro versículo de João, capítulo 3, verso 16, como eu disse, o versículo áureo do Evangelho, a manifestação do amor, da graça, da redenção de Deus para nós. E aqui ele fala que Deus entregou, Deus deu o seu Filho unigênito. E o significado da palavra unigênito significa único do seu tipo, exclusivo, único filho. Então esse é o significado desta palavra. Unigênito significa único do seu tipo, exclusivo, filho, único filho. E Jesus, ele viveu e morreu dessa forma, como o unigênito de Deus. Ele viveu aqui, ele morreu, ele foi para a cruz dessa forma, como o Filho único. Mas agora eu quero que você observe um texto, um versículo, que está em Romanos capítulo 8 e verso de número 29. Romanos capítulo 8 e verso de número 29. Então João 3,16 fala que Deus deu o seu Filho unigênito, exclusivo, único filho, unigênito, único do seu tipo. Mas olha agora o que vai dizer aqui Romanos capítulo 8 e verso 29. Está escrito assim: portanto, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou
para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Que Filho? O Filho unigênito, Cristo, Jesus Cristo. Então aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Para quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, graças a Deus. Então olha aqui, João capítulo 3, verso 16, cita Jesus como o unigênito, como o exclusivo, como o filho único, como o único do seu tipo. E agora aqui Paulo falando à igreja em Roma, então ele fala, daqueles que antecipadamente conheceu, aqueles a qual ele predestinou. Pastor, predestinação significa eu tenho que viver? Não, Deus deixa a gente escolher, a gente escolhe se quer viver ou não. Mas aqui no verso 29 de Romanos 8, então agora ele fala que predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. João 3,16, unigênito, filho exclusivo, único do tipo. Romanos 8, 29, primogênito entre muitos, Embora esse termo primogênito, ele seja usado, um termo usado normalmente para designar o primeiro filho de um homem, de uma mulher, de um casal, ele também é empregado na Bíblia, ele tem relação na palavra de Deus, a um dos demais filhos, não necessariamente ao primeiro, mas a um dos demais filhos, que não o mais velho, mas um que tenha se destacado entre os seus irmãos. Nós vemos isso, a Bíblia fala isso, ela nos mostra, Êxodo capítulo 4 e verso 22, quando Deus fala de Israel como primogênito, a nação de Israel, mas não era a primeira, não era a mais velha. Também vemos lá em Jeremias 31, 9, quando fala acerca de Efraim, que era o segundo filho de José, mas a Bíblia também trata ele como primogênito. Nós ainda vemos isso na história de Davi, o mais novo entre 8 irmãos, mas no Salmo 89, 27, a Bíblia cita ele como primogênito, Então a gente começa a compreender por quê? Porque o primogênito era aquele filho que ele era apresentado, que ele era consagrado, era o filho que ele tinha o direito de receber a porção dobrada da herança, Então aqui a gente começa a entender que primogênito não diz só respeito ao filho mais velho, mas fala de um dos filhos que se destacou, e como eu dei exemplo, a gente vê claramente isso. E por que é que nós dizemos isso? Porque Cristo não foi criado, Cristo sempre existiu. A Bíblia diz isso, que nele todas as coisas foram feitas, Então, ele sempre existiu. Ele é qualificado de o primogênito de toda a criação. Olha comigo o que está escrito em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 15. Colossenses 1, a partir do 15. Colossenses 1,15. Olha o que diz. Ele, Cristo, ali ele começa no 13 falando acerca da suprema pessoa de Cristo. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele.
Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Então nós vemos aqui que Cristo é qualificado de o primogênito de toda a criação, mas em um contexto que o enaltece como criador de todas as coisas, né? Que está acima de toda a criação. Ele sempre existiu, ele não foi criado, ele sempre existiu, e a partir dele todas as coisas foram criadas, tá bem? É só para a gente estabelecer. João 3,16, unigênito, filho único, exclusivo, único do tipo. Romanos 8:29, primogênito, né? Aquele que se destaca, aquele que está acima. Então nós vemos, né? João 3,16 fala do que Deus fez em amor e em graça. Deus amou o mundo, enviou o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos isso no João. Em Romanos nós vemos que a partir disso, Deus, então, Jesus seria o primogênito dentre muitos irmãos, né? Aquele que se destaca, mas haveria muitos irmãos, uma grande família, muitos irmãos. Então nós vemos que o desejo de Deus, através de Jesus, era ter filhos, era ter mais filhos. Glória a Deus. Quem é filho pode dar glória a Deus. Quem é filho de Deus pode dizer aleluia aí. Então Deus desejava filhos, e Deus também deseja que nenhum desses filhos, nenhum dos homens, na verdade o desejo de Deus é que ninguém se perca. Essa é a verdade, né? 2 Pedro, capítulo 3 e verso 9, diz assim, olha, 2 Pedro 3:9, o Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas ele é longânimo, é uma paciência, né? Extensa. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que maravilhoso. Deus entregou o unigênito para que aquele que nele crê não pereça. O unigênito então passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Pedro está dizendo, né, até algumas pessoas podem dizer, não, mas Deus, eu acho que, né, Deus não está demorando, mas ele está dizendo ali que ele não é tardio. Na verdade o que ele é longânimo. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, porque o desejo de Deus é que ninguém pereça. O desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que ninguém vá para o inferno. Alguém já disse, Deus manda para o inferno? Não, não é Deus que manda para o inferno. Quem manda para o inferno é o pecado. Quem manda para o inferno é a falta de arrependimento. A falta de arrependimento do pecado, sim, que nos conduz ao inferno. Então aqui nós estamos vendo o desejo de Deus de ter filhos. Através de Jesus, o unigênito, que passa a ser então o primogênito. E como é que como é que um filho surge? A partir do que, alguém pode ser chamado de filho? Quando é que se manifesta um filho? No natural é a partir do nascimento, não é isso? Então uma criança nasce, um bebê nasce, e alguém diz, o filho do fulano nasceu. Nasceu lá um menino, uma menina. Então como surge um filho? A partir do nascimento. É no nascimento que um filho passa a existir. Então a única coisa necessária para ser filho é nascer. Para alguém ser filho é necessário nascer. Todos nós somos filhos, Nem todo mundo aqui é pai, nem todo mundo aqui é mãe, mas sem dúvida todos nós somos filhos. Por quê? Porque um dia nós nascemos. Então um filho vem a partir do nascimento, E no reino de Deus é de igual forma. No reino de Deus é de igual maneira.
Você lembra lá de João capítulo 3, começo do capítulo, quando um homem por nome de Nicodemos vai ter com Jesus, vai conversar com Jesus, e ele começa a falar: olha, nós sabemos que ninguém faria o que o Senhor está fazendo se Deus não estivesse com ele, ninguém faria os sinais que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. E ali Jesus em João 3,3 vai dizer: olha, Nicodemos, em verdade, verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E eles vão continuar em cima dessa conversa, e Jesus vai dizer: olha, aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Então, da mesma forma que no natural, para ser filho, alguém precisa nascer, no reino também, para ser filho nós precisamos nascer de novo, nós precisamos do nascimento, é necessário novo nascimento para que nós venhamos a ser filhos. E eu acho tão lindo que esse momento de de Jesus com Nicodemos é onde vai ter o ápice no versículo 16, João 3,16. Então, depois dessa conversa de ele estar orientando, Nicodemos fala assim: mas como pode eu, já na minha estatura, voltar para o ventre da minha mãe? Ele não estava entendendo acerca do novo nascimento. E aí que Jesus vai dizer: olha, Nicodemos, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. E ali eles vão até chegar em João 3,16. Então olha lá, estamos falando que Jesus vem como unigênito para ser o primogênito, entre muitos irmãos. Como nos tornar filho? Nascendo. No reino, nascendo de novo. E até aqui é tudo muito claro, é chovendo molhado, é algo que nós já sabemos. Mas talvez aqui comece o grande problema. Por quê? Porque eu não tenho dúvida que todos nós aqui nascemos de novo. Amém? Aleluia. Mas o problema é que talvez a gente nasce de novo, mas para nesse estágio. Nasci de novo, sou filho de Deus. Você nasceu de novo, glória a Deus. Nascemos de novo, somos filhos de Deus, aleluia, graças a Deus. Mas eu quero dizer para você, tem algo mais. Esse não é o fim das coisas, Porque muitas vezes o que nós fazemos é isso: nascemos de novo, nasci de novo em Cristo, sou filho de Deus, e agora, E eu paro aqui. Pensa comigo assim no natural. Quem tem filho aí? Antes de ter o filho, se desejou tê-lo, A mãe já sonha com o filho antes mesmo de ter. No ventre a mãe já estabelece, troca de carinho, conversa com a barriga, não é assim? Porque já há aquele desejo. Então, antes de ter o filho, há o desejo de o ter. Mas qual é o pai, qual é a mãe que vai querer que o filho nasça e que seja por toda a vida um bebê? Que por toda a vida ele ande de chupeta, que ele tome leite na mamadeira, que ele fale. Já pensou alguém com 20 anos de idade falando gugu dadá, quer mamar, quer peito, Já pensou, quer chupeta? Já pensou naturalmente, ia ser algo muito ruim, Então um pai, uma mãe não só deseja um filho, não há apenas o desejo de que um filho nasça. Há o desejo também, e a gente vê pela preparação antes do nascimento. Porque antes mesmo de um filho nascer, e eu estou falando de maneira natural, antes mesmo de um filho nascer, os pais já prepararam tudo o que ele precisa para crescer. Não é assim? Antes mesmo do bebê vir à luz, de ele vir à vida, de haver o parto, o pai e a mãe já prepararam tudo o que ele precisa para crescer. Então o que isso me indica? Que um pai deseja o filho, mas da mesma forma que ele deseja o filho, ele também deseja que esse filho cresça. Ele deseja o crescimento para a vida desse filho. Então ele já prepara, ele já tem todos os preparativos para que ele cresça, que ele se desenvolva. E sabe, no reino de Deus também é assim. No reino de Deus também é dessa forma. Olha que interessante, eu fiquei analisando e pensando. No natural,
Um pai e uma mãe, quando estão esperando, né, quando eles estão grávidos, né, estão esperando um bebê, o que eles fazem? Eles preparam um quarto para o bebê, não é assim? No reino, Deus preparou a igreja. Olha, no natural, um pai e uma mãe preparam um ambiente, onde o filho vai descansar, onde o filho vai ser cuidado, onde o filho muitas vezes vai ser trocado das caquinhas, que é o quarto. E no reino, Deus preparou a igreja. No natural, os pais, qual é uma das primeiras coisas que eles fazem, né, quando a mulher engravida? Eles começam a estocar leite, não é assim? O alimento. Então, no natural, o pai e a mãe separam o leite. No reino, Deus deixou a palavra, o alimento. Né? No natural, a criança vai ter para educar, corrigir, para disciplinar, para auxiliar, ela tem os pais. No reino, Deus nos deu o Espírito Santo. No natural, a criança tem enxoval, roupinhas, remédios, tudo que ela vai precisar, né? Tudo que ela precisa para crescer. No reino, nas regiões celestes, Deus já nos deixou toda sorte de bênçãos. Então olha que paralelo maravilhoso, queridos. Observa comigo. Desde o nascimento, Deus já preparou a igreja, a palavra, disponibilizou o Espírito Santo e já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então Ele já nos deu, mas com qual propósito? Qual o propósito Deus deixou a igreja? Um lugar para a gente vir. Qual o propósito Deus nos deu a palavra? Qual o propósito Deus liberou sobre nós o Espírito Santo? Qual o propósito de nos dar todas as bênçãos? Vem comigo. Em Efésios capítulo 4 e verso 11. Efésios capítulo 4 e verso de número 11. Para nós entendermos. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Efésios, capítulo 4 e verso de número 11. Você tá aí com o leitinho na mão, com alimento, né? Você está com o nutriente que Deus nos deu para crescer, que é a palavra. Efésios, capítulo 4 e verso 11, que diz assim: assim Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o propósito, olha que é aqui que nós precisamos dar ênfase. Deus deixou alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Mas para que Ele deixou? E aí a própria Bíblia responde, com o propósito. Esse com o propósito é o para quê. É para que Ele deixou. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.
Aleluia, olha que lindo. Então aqui o propósito é o para que ele deixou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Ele está dizendo o propósito, ele está estabelecendo ali o para quê. Então, qual é o propósito? Para que Deus deixou? E ele está dizendo ali para quê? Para que nós cheguemos a homem perfeito. Esse homem perfeito significa homem maduro. E quando a gente fala homem, irmão, quando a Bíblia trata aqui, é ser humano, é homem e mulher. Então, para que aqui ele está falando, né, dos 5 dons ministeriais? Para que ele deixou? Para que nós cheguemos ao homem perfeito, a estatura de Cristo, né? Quando fala estatura, não fala de tamanho, fala de mentalidade, de maturidade, né? Fala de ser como Cristo, e não sermos dessa forma mais meninos. Então aqui está deixando muito claro acerca da maturidade. Ele fala ali nesses versículos: cresça, amadureça, fortaleça, edifique, né? Então está falando da maturidade. Sabe, eu acho lindo porque ele está deixando claro para que esse aperfeiçoamento, para que essa maturidade, para que, e ele diz ali, para a boa obra do ministério, para a obra do ministério. Existe uma obra a ser feita, existe uma obra a ser realizada, né? Mas nós precisamos estar aperfeiçoados, maduros, né? Ele está deixando claro acerca disso. Então Paulo aqui falando sobre os 5 dons ministeriais, ele não está falando do que eles são. A ênfase não é essa, né, dos 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. A ênfase não é o que eles são, mas é para que eles servem. A ênfase não é o que eles são, mas para o que eles servem. É para o que eles podem e devem fazer quando atuam no poder de Deus. Então a ação desses 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, visa com que os filhos de Deus, porque lembra, o desejo de Deus era ter filhos, já os tem, mas nenhum pai deseja que o filho seja bebê para sempre, nenhum pai deseja que o filho seja imaturo para sempre. Então esses 5 ministérios visam o quê? Com que os filhos de Deus não sejam mais meninos. Na minha versão diz: não sejam mais crianças. Queridos, nós nunca tivemos um número tão grande de cristãos no Brasil como temos hoje. Em toda a história, nós nunca tivemos um número tão grande, tão alto. Mas a pergunta é: temos feito a diferença? Esse número tem sido relevante? Né, um número, e graças a Deus somente, mas será que a falta de relevância, a falta de fazer diferença, eu não acredito que as coisas estariam do jeito que estão, se nós realmente tivéssemos o posicionamento que devemos ter. Então o que acontece? Talvez nós temos um número grande de filhos de Deus, mas infelizmente talvez ainda existe um grande número de filhos imaturos, de filhos que ainda são crianças, né? O que ele está dizendo? O menino, criança, levado por todo o vento de doutrina, de lá para cá, daqui para lá, né? Menino, inconstante, o menino é inconstante. Então, esses dons ministeriais estão para o amadurecimento da igreja, estão para o amadurecimento da vida dos filhos. Talvez você poderia pensar assim: pastor, mas eu achava que Deus tinha levantado apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores para me dar bênçãos, para eu ser abençoado. E deixa eu te dizer, não. Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores para te amadurecer,
para nos amadurecer, para sermos, para termos maturidade. Por quê? Porque bênção sem maturidade pode virar maldição. Bênção sem a devida maturidade pode se tornar maldição. Vamos ler um texto que está em Êxodo capítulo 23. Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 23, versos 27 em diante. Aleluia, glórias a Deus. Então talvez até aqui a gente pensava, Deus levantou esses 5 ministérios para me abençoar, para me dar bênçãos. E nós estamos entendendo que Ele de fato levantou, mas para nos amadurecer, para trazer maturidade. Fica bem claro ali em Efésios, capítulo 4, para o amadurecimento. Êxodo 23, 27 em diante diz assim: enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, enviando sobre eles vespas que os expulsarão de diante de ti. Não os expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra. Aleluia, graças a Deus. Olha que maravilhoso que Deus está falando aqui. Então Ele está dizendo, olha, diante de ti eu vou enviar o meu terror, ele vai confundir o inimigo de vocês, os inimigos, aonde vocês entrarem, eu vou fazer com que os inimigos fujam, que eles virem as costas e fujam, eu vou causar pânicos. Isso é bênção ou não é bênção, irmão? É Deus dizendo, eu vou dar vitória, eu vou abençoar vocês, eu vou dar essa vitória a vocês. Mas aí Deus diz assim, só que eu não vou fazer isso de maneira rápida. Eu não vou fazer isso em apenas um ano. Ou Deus estava dizendo, olha, vai levar um tempo. Por quê? Porque se eu fizer isso de maneira rápida, a terra vai ficar desolada. E como vocês são poucos, vocês não vão tomar posse da terra. E a terra desolada vai permitir com que os animais selvagens procriem, e se multipliquem nela. O que aconteceria? Então Deus daria vitória, os inimigos fugiriam, ficariam apavorados, iriam fugir, o povo de Deus tomaria a terra, mas como ainda era um número pequeno, não se apossaria dela. E aquela terra teria animais selvagens. E o que os animais selvagens fariam? Iriam machucar o povo de Deus, iriam ferir o povo. Então Deus está dizendo, então eu não vou fazer isso de maneira rápida. Para quê? Para que vocês primeiro cresçam. E aí conforme vocês crescerem e forem tomando posse da terra, aí eu vou liberando a bênção. Sabe, isso fica muito claro aqui, Deus tinha vitória, tinha bênção para o seu povo, mas Ele não podia dar antes do tempo. Ele não podia dar antes do crescimento. Por quê? Porque se Ele dá antes do crescimento, a bênção vira maldição. Aquilo que era bom se transforma em algo ruim. Por isso, antes de Ele entregar, Ele vai dizer, cresçam. Cresçam, conforme vocês forem crescendo, Então, porque se for antes disso, viraria uma tragédia. Sabe, hoje não é diferente. A única diferença é que naquele tempo Deus estava dizendo assim, cresçam numericamente para possuir a terra. E hoje o crescimento que Ele espera da gente, não é um crescimento em quantidade, ainda que a maturidade vai nos levar a crescer em quantidade. Muitas vezes a falta do crescimento quantitativo é pela falta da maturidade. Sabia que uma pessoa imatura, ela nem gosta quando chega alguém novo? Para alguém imaturo, toda vez que chega alguém novo é uma ameaça. É alguém que vem para, e graças a Deus, porque aqui não tem gente assim, amém?
Você fica feliz que as pessoas chegam, você ama, você recebe, você abraça, você fala, seja bem-vindo, faça parte desse corpo, né? Mas num ambiente de maturidade, a pessoa fica com receio. Olha, chegou a esse aí, agora é mais um para competir comigo. Então, eu acredito que a maturidade vai nos levar a crescer em quantidade. Eu acredito. Então, naquele momento, o crescimento que Deus estava dizendo era quantitativo. Cresçam para tomar posse. Hoje, o crescimento que Ele espera de nós é o amadurecimento. É a maturidade. Imagina comigo você, pai, mãe, você tem um filho que tem lá 13 anos de idade. E esse filho começa todos os dias a dizer assim para você: pai, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Ele pede um carro às 6, ao meio-dia, às 3 e às 6 horas da tarde. Pai, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. 13 anos de idade. E aí eu vou dizer algo, recebe aí em nome de Jesus. Você até tem o dinheiro na conta para comprar o carro. E ele está ali todo dia pedindo: pai, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. E você tem dinheiro para comprar o carro. A minha pergunta é: você daria o carro a um filho de 13 anos de idade? Qual pai, com o mínimo de equilíbrio, daria um carro a um filho com 13 anos de idade? Nenhum. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade para ter um carro. Ele ainda não tem maturidade para guiar um carro. Mas ele está lá todo dia pedindo: pai, me dá um carro, pai, me dá um carro, pai, me dá um carro. E você tem dinheiro para comprar um carro. Mas mesmo ele pedindo, e mesmo você tendo recurso para comprar, você não dá, porque ele não tem maturidade. Mas sabe o que eu penso? Que se fosse um filho maduro, ele não precisava nem pedir o carro. Você tendo um recurso, você dava até sem ele pedir. Irmão, a última série foi sobre oração. Então não me entenda mal, nós entendemos a oração aqui. Então a oração é poderosa, Tiago diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Nós acreditamos na oração no relacionamento. Então não estou dizendo que a oração não é poderosa. Mas entenda, talvez isso está acontecendo na nossa vida. Todo dia a gente ora, clama e pede: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Pede às 6, ao meio-dia, às 15, às 18. Deus faz, Deus faz, Deus faz. E Deus até podia fazer, porque Ele tem todo o recurso necessário. Mas entenda, talvez tem coisas que Deus ainda não fez. Não é por causa que mas minha oração não tocou. Às vezes você chora, às vezes você clama, às vezes você ora, às vezes você pede. Então por que Deus ainda não fez? Porque eu ainda não sou maduro o suficiente para receber. Porque se fosse, tem coisas que eu nem precisaria pedir. Ele é o Pai que sabe, conhece, tem todo o recurso. E por que disso? Porque Deus nunca vai nos abençoar com algo que seja capaz de nos destruir. Deus nunca vai nos dar algo. Por isso que às vezes quando algumas pessoas falam: olha, foi Deus que deu, eu fico: meu Deus. Deus nunca vai nos dar algo que vai nos destruir. Deus nunca vai nos dar algo que vai nos matar. Deus nunca vai nos dar algo que vai nos afastar dele, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Um carro, querido, é um excelente meio de transporte. Hoje carro é uma questão de necessidade, já não tem mais a ver com... é necessidade, é uma coisa praticamente básica. Mas nas mãos de um menino de 13 anos, pode virar uma arma mortal. Então algo que é bom, nas mãos de alguém imaturo, pode trazer morte. Consegue entender por que tantas vezes a gente clama por algumas coisas e Deus não responde? A gente clama por algumas coisas e Deus não libera? A gente clama por algumas coisas e não acontece? Será que Deus não ouviu minha oração? Ouviu. Mas talvez é que eu ainda não esteja maduro o suficiente para receber. Ainda não esteja pronto para receber, né? Porque aquilo que é bom, ainda que seja bom, sem o amadurecimento necessário, pode ser mortal. Então muitas vezes algumas coisas ainda não aconteceram por isso,
porque Deus sabe aquilo que a gente precisa crescer. Então entenda, Deus não deu os 5 dons ministeriais para que a gente seja abençoado, porque bênção sem maturidade pode virar maldição. Aí alguém pode dizer, então tá bom, pastor, então eu acho que o maior desejo de Deus, se não é que eu seja abençoado, né? Porque tem gente que pensa isso, Deus me salvou e agora depois de me salvar, o maior desejo de Deus é me abençoar, é me dar bênçãos. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Não, Jesus não tem bênção para dar, Jesus é a maior de todas as bênçãos, Ele é a própria bênção. E aí então você pode dizer, então já sei, pastor. O segundo desejo de Deus para a minha vida é depois de eu ser filho, depois da salvação, porque é o que eu disse, alguns pararam no novo nascimento. Estou salvo, sento na cadeira e agora aguardo Jesus voltar. Jesus nos deixaria aqui por isso? Salvou, então senta aí e fica aguardando que um dia eu volto. A grande comissão diz assim, enquanto vai, prega o evangelho. Enquanto vai, tem gente que diz, e esse enquanto vai, enquanto vive. Marcos diz, enquanto anda, prega o evangelho. O que é esse enquanto anda? Vai para o trabalho, está andando, está indo na padaria, está indo para a escola, está indo para a faculdade, está se movendo. Então enquanto vai, anuncie, prega o evangelho. Então alguns podem dizer assim, então já sei, pastor. O segundo desejo, o maior desejo de Deus depois da salvação para mim, é que eu seja cheio do Espírito Santo, e que eu fale em outras línguas, que eu fale em línguas estranhas. E aí lá em 1 Coríntios, capítulo 4 e verso 4, Paulo falando acerca disso, ele diz, aquele que ora em línguas, edifica a si próprio. Depois ele vai falar acerca de profetizar, se for para buscar o dom, ele fala acerca do profetizar, mas vamos pegar aqui o línguas. Então ele está falando, aquele que ora em outras línguas, edifica a si próprio. Quem ora em outras línguas, por quê? E ele deixa claro, porque alguém que ora em outras línguas, se não houver alguém que interprete, a igreja não recebe, a igreja não entende. Então é para a edificação pessoal. Alguém que está orando em outras línguas, não está edificando um prédio. Alguém que está edificando, orando em outras línguas, não está edificando as pessoas. Alguém que está orando em outras línguas, está edificando a si mesmo. Como nós poderíamos fazer um paralelo a essa palavra edificar? Crescer. Qual o paralelo de crescer? Amadurecer. Alguém que ora em outras línguas, amadurece a si mesmo. Cresce. Vai crescendo, vai amadurecendo, né? Então, há uma edificação. Nós precisamos compreender isso. Claro que é importante orar em outras línguas para sermos edificados, né? Nós mesmos, pessoalmente, sermos edificados. Mas entenda, o propósito não é a experiência em si. O propósito central aqui não é a experiência em si, mas é a maturidade que a experiência traz. O que ele está dizendo? Quem ora em outras línguas, edifica-se. Quem ora em outras línguas, amadurece. Quem ora em outras línguas, cresce. Então o propósito não é a experiência, né? Porque é que a gente pode ver por aí tanta gente orando em língua no microfone para todo mundo ouvir, sem sentido, porque ninguém está sendo edificado. Porque muitas vezes a gente dá ênfase na experiência, e o propósito não é a experiência, o propósito é a maturidade que a experiência traz, né? Então o próprio Paulo diz, né, que ele tinha, vamos usar essa expressão, orgulho de ser aquele que mais orava em línguas. Então o que ele está dizendo? Eu me edifico, eu sou edificado. Já parou para pensar que a Bíblia diz orar sem cessar? Quem tem aqui oração para ficar o dia inteiro orando, irmão? Muitos crentes hoje não têm sequer 10 minutos de conversa para orar. Como é que vai orar um dia inteiro? Ora em línguas. Está lá lavando louça, está lá dirigindo o carro, está lá trabalhando, está lá fazendo algo e está sendo edificado. Perfeito, maravilhoso, para a edificação pessoal. Já conheci gente que diz assim, não, a oração em línguas vem em momentos específicos, é quando Deus libera. Mas se é para edificação pessoal, você acha que Deus vai reter algo que me edifica?
Só que muitas vezes a gente quer orar numa plataforma onde todo mundo vê, ó, esse irmão ora em línguas. Não, mas a oração em línguas não é para você mostrar, a oração em línguas é para te edificar. É para edificar a nossa vida. Então usa, você ora, começa a orar, está lá, está trabalhando, está dirigindo, está no carro, está em casa, e orando, sendo edificado. Mas muitas vezes a gente acaba invertendo, então é só para você entender. Veja lá, Jesus unigênito, único, se torna o primogênito, é aquele que se destaca dos demais, entre muitos irmãos. Somos filhos a partir do nascimento, temos tudo o que precisamos para o crescimento, igreja, palavra, Espírito Santo e toda sorte de bênçãos. Deus disponibilizou os 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, para quê? Para que nós cheguemos ao homem perfeito, não mais meninos, levados, inconstantes, mas agora homem perfeito. Então tudo isso não é para eu ter uma bênção, porque bênção sem maturidade pode ser um problema. Bênção sem maturidade pode virar uma tragédia. Também não é para que eu seja, Deus está ali o segundo propósito, que você seja cheio do Espírito Santo. Não que Deus não queira que nós sejamos, você entendeu? Não tem a ver com, mas não é o propósito, a experiência em si, mas é a maturidade que o propósito, que a experiência produz. Alguém cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer, irmão? Vai amadurecer. Alguém cheio do Espírito Santo vai começar a ter um comportamento diferente. Então não é a seca de ser para mostrar, é a seca de ser para mudar. É a seca de ser para crescer, para edificar, para amadurecer. E também a gente poderia pensar assim, então já sei. Então se não é para eu ter bênçãos, se não é a seca de eu ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas, agora depois da salvação, o maior desejo de Deus é me dar um cargo. É me dar algo para fazer, Ele quer que eu lidere, Ele quer que eu faça algo. Agora a segunda preocupação maior de Deus é essa. Vamos para a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3 e verso 6. 1 Timóteo 3 e 6. Aleluia. 1 Timóteo 3, 6. Olha lá. Ele está falando aqui acerca, a partir do capítulo 3, a recomendação àqueles que desejam a liderança, aqueles que desejam um cargo, o episcopado. E aí no verso 6 ele diz assim: não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Outra versão diz, não um principiante. Outra versão ainda diz, que não seja neófito. Então um neófito é alguém novo convertido, é um principiante, é um novo na fé, um principiante. Mas a questão aqui principal não é nem essa, não é nem apenas acerca de ser um recém-convertido, ou de ser um principiante, mas ele está equiparando aqui ao quê? É quase que certeza que um recém-convertido, ele não vai ter a maturidade necessária. Alguém que embora, irmãos, alguém possa estar lá 20 anos e ainda não ter também, porque nós estamos falando da maturidade. Mas um recém-convertido, ele não tem por causa do tempo, ele está aprendendo, ele está sendo ensinado, está ali sendo aperfeiçoado, ele está com os ministérios o amadurecendo. Mas quando ele fala desse recém-convertido, desse principiante, aqui a relevância é o quê? Porque provavelmente se fala de alguém imaturo, de alguém que ainda não tem a maturidade necessária. Tem uma história de uma vez um casal que eles precisaram sair, e eles têm lá 2 filhos, um filho de 7 anos e outro filho de 5, e eles precisaram sair muito rápido, assim eles fizeram uma brincadeira. Eles chegaram para o filho de 7 e falaram assim, olha, papai e mamãe vão sair, e agora você vai ser o homem da casa, você vai tomar conta da casa. Aí pensa, o menininho de 7 anos estufou o peito.
Já olhou para o menorzinho, ó, estou de olho em você. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. E os pais se ausentaram por alguns minutos. E ele está ali, isso não pode, aquilo não pode. E o de 5 anos está lá brincando. Aí daqui a pouco o de 7 começa a ver que está divertido, né? E aí ele não aguenta. Alguns minutos depois ele está lá, ó, brincando, rolando, fazendo a mesma bagunça. E de repente ele lembra, mas meu pai me deixou o encargo de cuidar. Então, aí ele estufa o peito de novo e fala para o menor, você não pode fazer isso. E aí o menor olha bem para ele e fala assim, eu não te obedeço, porque você não é o meu pai. Sabe, querido, talvez a gente não entendeu, mas sabe o que isso quer dizer? Que os demais irmãos têm dificuldade de obedecer uma autoridade, quando essa autoridade, essa liderança, é tão criança quanto eles. Sabe, é difícil respeitar uma autoridade que é tão criança quanto, está lá brincando, fazendo a mesma bagunça, a mesma desobediência do irmão que ficou para cuidar. Então tem dificuldade, não consegue, não, eu não te obedeço, porque você é tão criança quanto eu. Então entenda, não tem a ver com o serviço. Não tem a ver com a liderança. Eu acredito que tudo isso só vai potencializar, com a maturidade. A nossa imaturidade compromete a excelência no servir a Deus. A falta de maturidade compromete aquilo que a gente faz para Deus. A forma que a gente está fazendo, Então a falta de maturidade, olha só, ela compromete as bênçãos. Porque sem maturidade, o que era para ser bênção pode virar maldição. A falta de maturidade compromete as nossas experiências com Deus. Pensa nisso, Por quê? Porque muitas vezes a gente não está lá buscando experiência para que Deus nos aperfeiçoe. Às vezes a gente está buscando experiência para compartilhar, para contar, para falar. Não, deixa a nossa vida, deixa a tua vida contar as experiências que você está tendo. Muitas vezes a gente compromete as experiências e se não tem experiência, não tem crescimento, não tem maturidade. A falta de maturidade também compromete o nosso servir. Quantas pessoas ficam... Vou usar esse termo, chateadas, não vou nem usar brava, vou usar chateadas, dentro das denominações quando elas não fazem. Eu não faço, eu vou procurar outro lugar onde eu faço, mas ela nunca parou para pensar, por que eu não estou fazendo? Lembra, é do menino que está lá, eu quero, e o pai podia dizer, eu posso te dar, eu só não te dou, porque você ainda não é maduro. Então, isso compromete as bênçãos, compromete as experiências e compromete também o nosso servir. Maturidade, querido, tem a ver com ser maduro. E quando fala essa palavra assim, ser maduro, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? O que você pensa quando alguém fala assim, maduro? Maduro. Não sei você, mas eu já penso numa fruta madura. Quando você fala maduro, você já pensa em um fruto. É quase que automático, maduro. Aí você pensa em uma fruta. Então quando nós usamos essa palavra maduro, porque maturidade, lembra lá quando ele disse, Efésios 4, para quê? Para ser homem perfeito. Esse perfeito, homem, mulher, tem a ver com maduro. Ser homem maduro, ser mulher madura. E quando a gente fala essa palavra madura, a gente já pensa no fruto. Marcos capítulo 4, verso 28 e 29, observa comigo o que diz. Evangelho de Marcos capítulo 4, versos 28 e 29. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente, a minha versão aqui é um tanto abrupta, ele mete a foice. Mas isso é sinal do quê? É sinal que é chegada a colheita. Porque o fruto maduro está pronto para ser colhido. O fruto que amadureceu está pronto para ser. Mas olha que interessante, ele diz aqui, A terra produz o fruto.
E aí já fica maduro? Não. Produz primeiro a folha, depois a espiga, por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, aí ele vem e colhe. Quantas vezes nós não estamos dizendo assim: Deus me usa, Deus me usa, me colhe, me colhe, me colhe. E talvez Deus está dizendo: você ainda não está maduro, você ainda não amadureceu. Sabe, não dá para a gente querer dar carteirada em Deus. Mas eu tenho tantos anos, eu tenho curso disso, daquilo e daquele outro. Não dá, irmão. Não tem, não resolve. Carteirada pode funcionar com os homens, mas não com Deus, né? Então, às vezes a gente está dessa forma. Então, quando uma fruta brota, que ela nasce, qual é o estágio que uma fruta nasce? Ela nasce em um estágio que nós chamamos de verde. Não é assim? Você nunca foi pegar um fruto no pé e alguém diz: não pega que está verde. O que ele estava dizendo? Não pega que ele não está pronto para ser degustado. Não pega que ele não está pronto para ser saboreado, né? Não está pronto para ser colhido. E sabe, no estágio do verde, ele até tem forma de fruto. Ele até tem a mesma forma do que os demais frutos. Mas ele tem algumas diferenças. E quais são? Um fruto verde, muitas vezes, ele é amargo. Um fruto verde, muitas vezes, ele é azedo. Um fruto verde, ele não tem o sabor característico do fruto que ele é. Ele é o fruto. Deixa eu lembrar, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Temos a forma, mas será que não estamos verde? E por estarmos verde, muitas vezes somos amargos, muitas vezes somos azedos, muitas vezes ainda não temos o sabor característico que deveríamos ter. Não estamos prontos para o consumo. Talvez não estamos prontos para ser colhido. Então observa, a intenção de alguém que planta um fruto. Quem planta, espera colher. Ninguém planta por plantar. Foi isso que eu disse até agora há pouco, e eu acredito que nessas 3 semanas, 4 com essa, nós vamos elevar o nosso nível de maturidade. E esse nosso nível de maturidade vai nos fazer nos comprometer com a verdade bíblica. Vai nos fazer nos comprometer com o chamado de Deus. Lembra que ele disse, deu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, para o aperfeiçoamento dos santos, do fruto dos filhos. Para quê? Para a obra de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos sair da cadeira nessas 3 semanas. Nós vamos parar de ser fruto que só sabe sentar em cadeira, filho que só sabe sentar em cadeira. Irmão, fala a verdade. Os pais e as mães aí, papais e mamães queridos do meu coração, você está lá, ó, ralando dentro de casa, e vai para cá, e lava uma louça, e arruma não sei o que, e arruma uma roupa, e faz uma comida, e aí você olha, está lá, ó, o filhão, a filhona, lá no sofazão. Como é que você fica? Assim, de boa? Não. Será que Deus, quando olha para a gente, não vê a gente exatamente assim? Porque o filho imaturo, o filho novo, ele quer que tudo venha até ele. Dá um celular para o filho mais novinho assim, ó. Se o meu celular tocar e eu não tiver, e tiver lá o Emanuel, o meu celular toca, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu celular, vai desligar a ligação e vai para o YouTube assistir desenho. Não é assim? Se o meu celular tocar, ele vai desligar e vai achar um joguinho para brincar. E ele diz assim, eu sei sua senha, eu sei o seu número. E ele abre. Agora, se eu não estiver em casa, porque ele é o filho imaturo, é o filho criança. Mas se eu não estiver em casa e o meu celular tocar, e o Mateus estiver lá, o Mateus vai atender e vai dizer assim, olha, o meu pai não está. Ele está ausente um pouquinho, mas posso lhe ajudar?
O filho imaturo quer usar as coisas do pai para se divertir. Mas o filho maduro quer usar as coisas do pai para poder agir, para poder contribuir, para poder servir. Então, a intenção de alguém que planta um fruto é colher. Ninguém planta por plantar. Deixa eles aí, vamos ver o que acontece. Não, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. Olha Jesus falando: fui eu que te escolhi, 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 fui eu que te escolhi. Não, isso é para colocar um sorriso, isso é para você dar um glória, isso é para te avivar. Fui eu que te escolhi. Jesus dizendo: fui eu que te escolhi, fui eu que te escolhi. Amém? Glória a Deus. Te alegra? Só que existe um encargo nesse ter sido escolhido. Não te escolhi para você ficar por ficar. Não te escolhi para você, vamos lá, as bênçãos, vamos lá, ser cheio, orar em língua, não, te escolhi para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. Qual é o fruto que permanece? Maduro. Porque existe uma diferença entre frutos, não? Existe o estágio do verde, não está pronto para o consumo, é azedo, é amargo, mas por outro lado, existe o fruto que passou do tempo. E o fruto que passou do tempo é o fruto podre, que apodreceu. E esse que apodreceu nem mais forma de fruto tem. Não tem mais forma, não tem mais cheiro, não tem mais textura. Então nós precisamos o quê? Porque uma das características da maturidade é equilíbrio. O maduro é equilibrado. Lembra que ele disse para não ser como menino, inconstante, levado por toda sorte de doutrinas. Não é isso? Porque um menino não tem equilíbrio. Ora está aqui, ora está lá, ora está feliz, ora não está, ora está brincando, ora já não quer brincar mais, não é assim? Mas o maduro, uma das características é o equilíbrio. Então ele planta para poder colher. E para quando colher, alguém possa se alimentar daquilo que foi colhido. Alguém possa ter a sua fome saciada através daquele fruto que nem ficou verde e que nem apodreceu, mas que está maduro. E maduro tem o sabor que deveria ter. Maduro tem a textura que deveria ter, né? Então é para que ele sirva de alimento, possa alimentar. E vamos dizer, tem alimento que alimenta tem fruto que alimenta uma só pessoa, mas tem uns frutos que alimenta muita gente. Não tem? Uma jaca, a melancia, não é? Quanta gente não se alimenta. Que nós sejamos um fruto que não vai apodrecer, mas também que não vai ficar verde, que vai alimentar e que vai alimentar muitas pessoas, que vai cumprir, né, essa vontade de Deus. Sabe, pastor, mas e o que eu faço se eu estou verde? Sabe o que o fruto verde precisa? Só permanecer na árvore. Porque na árvore ele tem os nutrientes. Mateus, pode vir vindo para cá, fazendo um favor? Na árvore ele tem os nutrientes que ele precisa para amadurecer. Oh, aleluia, o Espírito Santo falando. O fruto, para chegar no estágio, precisa dos nutrientes da árvore. Às vezes a gente pega uns frutos, quer enrolar jornal, quer fazer umas gambiarra para eles deixa amadurecer no modo natural. Amadurece na árvore, na figueira verdadeira. Eu sou a figueira e vós sois os ramos. Permaneçam, que ele diz, permaneçam, permaneçam, permaneçam. É isso que nós precisamos compreender. No reino, aquele que está verde, ele precisa de mais nutrientes, ele fica na árvore. E na árvore ele tem os nutrientes da palavra. Na árvore ele tem os nutrientes do Espírito Santo. Na árvore ele tem os nutrientes da comunhão. Porque numa árvore nenhum fruto está sozinho. Numa árvore nenhum fruto está sozinho. Não é sobre destacar, é sobre amadurecer. Arrancado da árvore eu posso ser um destaque sozinho, mas é na árvore que eu amadureço com os demais frutos.
E a gente vai amadurecendo. E a gente vai amadurecendo. Então na árvore tem o nutriente da palavra. Tem o nutriente de ser cheio do Espírito Santo. Tem o nutriente de ser trabalhado por Deus. A árvore precisa de poda muitas vezes, não é assim? Por que é que muitas vezes a gente não amadurece? Porque a gente não permite que Ele trabalhe em nós. E sabe, resistência ao trabalhar de Deus em nós não é sinal de maturidade, muito pelo contrário. É sinal de imaturidade. Né? Deus quer trabalhar em diversas áreas da nossa vida. Fica de pé, por favor, querido, para nós já prepararmos para orar. Salmo de número 1, Salmo 1. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta à roda do escarnecedor. Ele diz: antes o seu prazer, antes o seu nutriente está na palavra de Deus. E nessa palavra medita de dia e de noite. Já viu um bebezinho novo? Ele mama uma vez por dia? 2 vezes por dia? Como é que é, Roseli? Você tem que acordar de madrugada para alimentar, não é? O nosso problema como crente é isso. A gente dorme demais e esquece que precisa se alimentar. Deus usa isso, né? Como pode um pai e uma mãe esquecer de um bebê que ainda mama? Que ele está dizendo assim, é impossível. Porque ele pede tanto por comida que você não tem como esquecer. Não é? Deu fome, chora. E aí não tem como esquecer. Mas ele diz: eu, Senhor, não me esqueço de você. Ainda que teu pai e tua mãe te esqueçam, eu não me esqueço de vós. Mas o que eu quero dizer é isso. E ele está dizendo: olha, e esse medita de dia e de noite na palavra. E o que será? Será comparado a uma árvore plantada à beira de ribeiros. Árvore qual? As suas folhas não murcham. Irmão, está vindo o inverno aí. Estamos no outono. As folhas já começaram a cair, não começaram a secar, não é assim? Porque é típico da estação. Mudou a estação, as árvores são afetadas. Mas Deus está me dizendo que esses que estão meditando na palavra, que vivem na palavra, vão ser como uma árvore que as suas folhas não murcham. Você entendeu? Mas Deus está dizendo assim que as estações não afetam ela. Isso compara a quê? Alguém que deixou de ser menino. Porque o menino, as estações mexem com ele. Como é que tá as coisas? Tá bem, então eu tô bem. E agora? Ficou ruim, então eu tô ruim. Agora é verão, tô sorridente. Agora é inverno, tô meio triste. Agora o governo é tal, então tô sempre andando assim. Mas esse plantado à beira de ribeiras pode mudar a estação, que ele não muda. Pode mudar a estação, que ele não é inconstante, que ele não é variável. E ele diz mais: as suas folhas não murcham, dá fruto no tempo certo, que há um tempo determinado para frutificar. E ele diz mais: e tudo quanto faz prospera. Irmão, às vezes a gente fica numa luta danada para uma coisa que a gente faz prosperar. Sim ou não? Às vezes a gente fica lá e aquela única coisa ainda não prospera. Mas Deus está dizendo que esse aqui, ó, tudo quanto faz prospera. Qual é o esforço que o fruto faz para amadurecer? Quem aqui já passou do lado de uma goiabeira e escutou a goiaba gemer? A laranja gemer, o limão gemer. Quem? Porque o fruto não faz esforço para amadurecer. Mas a gente, verde, azedo, amargo, tem hora que só vive gemendo. Porque ainda não entendeu que como fruto, a gente não se esforça para amadurecer, a gente permanece para amadurecer.
é permanecer na palavra, na comunhão, na oração, no relacionamento. Nenhum fruto, pode amadurecer por esforço. Amadurece por permanecer na árvore e ali ser fortalecido e amadurecido. Glória a Deus, porque somos filhos. Glória a Deus. Mas será que até aqui não fomos esse filho bebezinho? Esse filho com chupetinha, com mamadeirinha? Esse filho que só quer as coisas do pai por diversão, que só quer as coisas do pai para se ter prazer? Não, querido, eu acredito que ele deixou a gente aqui, tem um encargo. E o que ele diz? Para que sejam imagem. Lembra lá de Romanos, ele falando? Primogênito entre muitos. Vamos ler, e daí a gente ora. Mateus vai cantar uma canção. Romanos 8. Aleluia, olha lá. Romanos 8 e 29. Lá, Telvis, Romanos 8 e 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.